Bom dia, começa agora mais um InfoMoney na Bolsa, nessa sexta-feira, dia 23 de outubro. Bom, a semana tinha tudo para terminar com uma singela alta do Ibovespa. A China surpreendeu nessa manhã, anunciando um corte surpresa nos juros por lá. E depois do anúncio, o pregão regular ainda não estava aberto, era só o Ibovespa Futuro. Com o anúncio, o Ibovespa Futuro chegou a disparar 600 pontos nessa manhã, marcando uma alta de mais de 1,8%, cerca de 1,8%. Dólar futuro foi abaixo, DI também marcando forte queda com o anúncio. Um corte de juros por lá é visto pelo mercado como um estímulo para ajudar no crescimento da economia, para atender a meta do governo de crescimento da economia chinesa de cerca de 7%. A taxa de juros teve um corte de 0,25 ponto percentual e passará a valer a partir do dia 27 de outubro. A taxa de empréstimo de 1 ano e as taxas de depósito foram cortadas. A taxa do compulsório também foi reduzida em 0,5 pontos percentual e a taxa de empréstimo de 1 ano caiu de 4,6% para 4,35%. Também vai passar a valer a partir de sábado. Bom, o anúncio já dá o tom aí do mercado nessa manhã com os ativos subindo bem forte. Entre os destaques, a gente tem lá fora o presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, acenou para mais estímulos no programa conhecido como Quantitative Easing. Isso também ajuda a trazer um pouco de euforia no mercado hoje. Por lá, saíram o PMI composto da zona do euro, que mede a atividade do setor industrial e de serviços, foi de 53,6% em setembro para 54% em outubro, acima dos 53,3% esperados pelo mercado. Já o PMI industrial permaneceu em 52%, mas acima dos 51,7% projetado pelos analistas. Bom, e agora voltando aqui para o Brasil, o principal destaque fica em torno do rombo que o governo deve anunciar no orçamento. Com a resistência do TCU em aceitar as pedaladas fiscais, o mercado trabalha com um déficit em torno de 70 bilhões de reais para esse ano, em torno de 1% do PIB. Ontem à noite, o ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, tinha falado em um déficit de 50 bilhões, mas incluindo essas pedaladas, esse déficit deve passar aí para casa dos 70 bilhões até 76 bilhões, como informou hoje o Estado de São Paulo. A nova meta, enviada por decreto para o Congresso, deve sair hoje, mas a gente deu uma olhada na agenda tanto do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, como do ministro do Planejamento, Barbosa, e não consta por lá nenhum evento sobre o anúncio do novo orçamento para 2015. Bom, a gente fica no aguardo por enquanto. Aqui também no Brasil vai sair dados do CAGED às 15 horas. É bom ficar de olho nesses dados. Em agosto, as vagas de emprego caíram em 86,5 mil e para esse mês de setembro, é esperado uma queda de 61,6 mil vagas. O destaque também aqui para uma fala pro presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, falou: eu acho graça de que alguns vêm aqui falar da minha renúncia, mas não pedem da presidente Dilma. Se for pelo mesmo parâmetro, você teria muitas e iguais motivações. Cunha, no entanto, elogiou a entrada de Jacques Wagner na Casa Civil e, quando questionado sobre a passagem de Michel Temer, ele disse que acho que ele foi sabotado e se insurgiu contra ele e, a partir daí, o problema se articulou com o Senado e, de certa forma, achou que estava resolvido o problema. Bom, a pauta política vai seguir à tona no mercado, embora o tema impeachment tenha sido um pouco amenizado nos últimos dias, muito em função também do governo decidir
fazer esse corte no orçamento e incluir as pedaladas de 2015 como vem sendo pedido pelo TCU. No fronte corporativo, a gente tem aqui resultados de 4 empresas do terceiro trimestre, recomendação elevada da BR Properties e dividendos extraordinários anunciados pela Fibria juntamente com o balanço. Vamos começar aqui pela Fibria. A companhia informou um prejuízo de 601 milhões no terceiro trimestre, uma piora frente ao prejuízo de 359 milhões no mesmo período do ano passado. Já o EBITDA ajustado foi de 1,5 bilhão, forte aumento frente aos 613 milhões do mesmo período do ano passado. BTG Pactual destacou o resultado falando que foi muito forte, o EBITDA acima do esperado, enquanto a companhia mostrou uma desalavancagem. A alavancagem, medida pela dívida líquida sobre o EBITDA, que mensura em quantos anos o EBITDA vai pagar a dívida líquida, caiu de 2 vezes para 1,5 vezes, gerando um caixa para a Fibria de 1 bilhão no trimestre. O banco ressaltou que espera uma reação positiva dos papéis, aliada ainda aos dividendos extraordinários propostos pela empresa, embora não tenha sido uma grande surpresa, já que já vinha sendo falado. A companhia anunciou ontem, que marcou para o dia 30 de novembro, uma assembleia extraordinária para propor o pagamento de 2 bilhões de reais em dividendos. Isso aí equivale a 3,6 reais por ação da companhia, referente ao preço de fechamento de ontem, que dá um dividend yield de cerca de 7%. O dividend yield é o preço do dividendo por ação dividido pelo preço da própria ação. O BTG reforçou a recomendação de compra para as ações da companhia em meio ao crescimento forte de dividendos e desalavancagem. Seguindo nos resultados, a Lojas Renner marcou um lucro líquido de 96 milhões no terceiro trimestre, alta de 15,1% na comparação com o mesmo período do ano passado. EBITDA ajustado total, que inclui produtos financeiros, subiu 12,8% na mesma base de comparação, encerrando setembro em 230,5 milhões. O BTG Pactual também destacou um resultado positivo, com a coleção da companhia sendo bem recebida pelo mercado e particularmente por conta das vendas fortes nos dias dos pais. Vale destacar aqui, ontem a gente até fez uma matéria no Infomoney falando sobre o setor de varejo, depois eu até compartilho com vocês no chat, falando sobre o péssimo momento que vem passando o setor. Nessa semana, 2 bancos cortaram recomendações para as empresas, a começar pelo Citi e depois o Morgan também cortou as suas projeções para as companhias, atribuindo aí uma possibilidade de que o enfraquecimento nas vendas permaneça para 2016, que não está totalmente precificado ainda no mercado. Isso aí deve puxar um pouco os papéis. Agora, o destaque positivo realmente fica com as lojas Renner, que nesse ano vem sendo a principal brilho do setor de varejo. Os papéis vinham subindo forte, embora depois do segundo trimestre tenham recuado um pouco na bolsa. Ainda nos destaques de resultados, tem a Grendene, que encerrou o terceiro trimestre com alta de 5,9% no lucro líquido para 133,5 milhões de reais. E, por fim, a Localiza, que anunciou um lucro líquido de 102,9 milhões no terceiro trimestre. O EBITDA ficou em 239,38,8 milhões no período. O BTG Pactual ressaltou um resultado positivo acima do esperado, tanto para EBITDA quanto para lucro líquido. O banco só fez uma ressalva que a última linha do balanço, o lucro líquido, poderia ter sido um pouco melhor, não fosse as despesas financeiras. A companhia teve que reconhecer um débito de 10 milhões de efeitos de marcação a mercado referente a um contrato de swap. Para finalizar, a BR Properties teve recomendação rebaixada pelo JP Morgan de overweight para neutra. E só para completar o noticiário, notícias de que a Hipermarcas está em negociações avançadas para vender sua divisão de fraldas para o grupo americano Kimberly-Clark, estreitando o foco da empresa brasileira nos produtos farmacêuticos.
A notícia não é de toda nova, já que isso aí vinha sendo comentado pelo mercado, mas o BTG destacou que isso aí pode fazer um certo barulho no papel hoje. O negócio que a empresa quer vender tem um custo em dólar e uma margem menor, o que traria um alívio aí para o balanço da companhia. Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Lembrando que hoje é sexta-feira e 5h30 tem o Visão Técnica. Eu espero todos vocês. Bons trades a todos e até mais.